Satnam, Satnam. primeiramente eu queria agradecer, né, essa tua disponibilidade de estar conosco, contando um pouquinho da tua história relacionada ao Kundalini Yoga. Tá ótimo. Vamos lá. Vou contar um pouco da minha história, que, na verdade, já ocupa muito já do período da minha vida, né? Já são 35 anos dentro desse caminho, né? Tá, como aqui acho que a gente vai ter tanto o pessoal que está vinculado, né, ao Kundalini Yoga, quanto o pessoal que pela primeira vez talvez esteja ouvindo, eu queria primeiro me apresentar e te apresentar. Então, eu sou Priti Dalip Kaur, Lúcia, eu sou de Jundiaí e também tenho a formação em Kundalini Yoga. E a gente está hoje aqui com o queridíssimo Jagdeep para contar um pouquinho dele, como eu havia falado. Bom, a gente já sabe que você é um dos professores que começou com o movimento de Kundalini Yoga aqui no Brasil, e a gente tem muita curiosidade de saber como que você entrou em contato, né, com essa prática. Então, conta um pouquinho para a gente, como que começou. Tá bem. A gente vai ter algumas interferências aqui, porque eu estou em São Paulo e moro bem perto do aeroporto, né? Então, de repente, vocês vão escutar aí algum avião, né, passando aqui perto, né? Então, bom, meu nome é Jagdeep Singh, né? Eu sou psicólogo de formação, né? E professor, né? Instrutor de Kundalini Yoga já, como eu falei no início, há mais ou menos 35 anos, né? Metade da minha vida já. E é interessante porque acho que para cada um, né, tem um começo muito singular, né? Eu acho que acontece com todos, né? E para mim não foi diferente, né? Eu acho que é bom pôr um pouco de cronologia aí para poder se situar, até para me facilitar. Em 87, mais ou menos, século passado já, hein? Em 87, foi o meu primeiro contato com a Kundalini Yoga, né? E foi muito interessante, porque eu trabalhava como psicólogo, né? E trabalhava numa linha analítica, né, freudiana, e eu tinha um consultório no Ipiranga, né, que, para quem não conhece, fica aqui na zona sul de São Paulo, né? Bem próximo ali o Museu da Independência, que foi inaugurado agora recentemente. O meu consultório de psicologia era lá. E como eu trabalhava, eu dividia o meu tempo com um outro trabalho de coordenação de pesquisa social numa oligarquia aqui de São Paulo, eu tinha horários vagos nesse meu consultório. Eu queria sublocar. Olha só a história. Eu queria sublocar e coloquei um anúncio. Naquele tempo era um anúnciozinho no jornal, né? Coloquei e aí me ligou uma pessoa. Né? Ligou uma pessoa e interessada, porque era psicólogo também, queria ter um ponto, né? Um consultório na Zona Sul, que ele era da Zona Oeste. E, obviamente, eu quis saber, né, o que ele fazia, tudo, né, porque estaria sublocando o meu espaço a ele. E aí ele me falou que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos com a família e que ele era psicólogo, mas que ele tinha um trabalho de yoga. Eu nem naquele tempo eu nem sabia nada de yoga, não tinha nem interesse, né? Sei. E que ele estava aqui voltando ao Brasil para poder colocar esse trabalho aqui
né, no Brasil, trazer esse trabalho no Brasil. E que também ele atendia como psicólogo. Eu falei, ótimo, muito bem, né? E aí trocamos telefones, mas aí ele não me ligou, né? E eu não sei o que aconteceu, que eu fiquei muito interessado nesse trabalho dele, né? Que ele estava falando de yoga, tal, e alguma coisa mexeu comigo. Acho que talvez, sei lá, a forma como ele falou, alguma coisa assim. E essa pessoa é o Guru Sevik, né? Que junto com a Subhag tinham acabado de chegar ao Brasil, né? Tinha a filhinha dela, a Hari, e que estavam colocando, né, trazendo esse trabalho, né, da Kundalini Yoga para o Brasil. Sei. E aí eu fiquei interessado e eu telefonei para ele, né? Eu falei, olha, eu não sei o que cargas d'água, alguma coisa está me chamando para conhecer o seu trabalho. Aí ele falou, tudo bem, então você vem aqui no meu consultório na Zona Oeste e a gente se conhece e conversa. Eu falei, tá bom. Aí marcamos um dia e eu fiquei esperando dentro do carro, né, ele chegar. E aí sai uma pessoa muito, muito sui generis, né, porque tinha uma barba imensa, empolgante, imenso. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E eu falei assim, mas fiquei do carro olhando, falei, mas será que é ele? Falei, mas que coisa, parece algo de gibi, sabe? Que eu conto casal. Uma figura. É uma figura mesmo, né? Com aquela roupa, né? Toda, né? E eu fiquei muito na dúvida se eu entrava ou não. Eu fiquei assim, curioso e, ao mesmo tempo, muito crítico, né? Com aquilo, porque o meu trabalho era um trabalho de psicologia, né? Na linha analítica, né? Sim. E da psicologia agora já mudou bastante, né? Assim, não que tenha mudado a, a proposta, né? Mas hoje já tem outras linhas que envolvem a espiritualidade, enfim, né? Que dão, né, essa abertura. Mas, olha, eu olhei para aquilo e falei, pô, mas que negócio é esse, meu Deus do céu? Então, fiquei com uma mistura de curiosidade e, ao mesmo tempo, né, de um chamado. Falei, não, eu tenho que ver, já estou aqui, né, vou lá ver o que acontece. Aí entrei, ele se apresentou, tudo, ele começou a falar um pouco da história dele, que ele era psicólogo, né, já há muito tempo, que ele sentia que faltava alguma coisa, mesmo com o sucesso da psicologia dele, do trabalho dele, ele sentia que faltava alguma coisa e ele foi em busca disso. E ele conheceu o Yogi Bhajan através de uma outra pessoa, que é uma pessoa de Brasília, né? E aí, o que houve? O que houve que a gente começou a conversar lá, tal, e eu falei, olha, não sei, eu queria saber um pouco mais desse trabalho. Aí o que ele fez foi o seguinte, eu vou dar um exercício, você topa? Eu falei, topo. Ele Vamos falou, ver. deita aí no colchonete, né, e me colocou naquela posição de estiramento com respiração de fogo. Aí eu falei, tá bom, vou fazer, né? Uhum. E o que dá? Bom, aí eu comecei a fazer, ele deu 3 minutos, mas eu não aguentava fazer quase nada daquilo, né? Eu fazia. Uhum. Aí ele falou, não, vai firme, vai fazer, retoma, retoma. Aí eu completei lá os 3 minutos, ele falou, agora relaxa. Meu, aí aconteceu toda a alquimia, né? Toda a coisa da energética, né? E aí E você aí pode perceber um pouquinho. eu fiquei relaxando ali e depois ele me trouxe de volta, né? Falou, não, agora tudo bem. Eu falei, meu, o que é isso que você fez? Né? Que negócio é esse aí? Eu vi até cores diferentes, vi um monte de coisa. Eu senti, assim, Lúcia, um espaço dentro de mim que eu Você não tinha não, ainda não tinha. tomado consciência que existia.
exatamente. E uma sensação, né, indescritível, né? Eu Agora, falei, para o pessoal que não sabe o que é postura do estiramento, eu vou mostrar para eles o que, que é. nossa, boa. Postura do estiramento, pessoal, é isso aqui, ó. Você subir as duas pernas e os dois braços e ficar bombeando o umbigo. 3 minutos. Exatamente, isso mesmo. Então, E aí eu falei, olha, eu quero saber o que você fez aí, eu estou sentindo algo que eu nunca senti na minha vida, né? Ele falou, olha, eu não fiz nada demais, eu apenas distribuí a sua energia através dos seus chakras, porque a sua energia estava toda na mente. E ele falou, eu sei muito bem o que é isso, né? Porque você, como eu, você é psicólogo e fica uma energia muito mental. Né? E o que eu fiz foi distribuir a sua energia, só isso. Eu falei, puxa vida, eu quero conhecer mais, quero saber mais. Aí ele falou, bom, eu acabei de chegar dos Estados Unidos e estou montando um curso de formação. Né? Eu acredito que eu tenha sido o primeiro aluno inscrito, eu acho. que ótimo. A minha segunda pergunta era exatamente a terceira, né? Era o que motivou você a fazer essa formação? Já respondeu, né? Sentiu na pele, né? Olha, o que me motivou, eu acho que foi o mesmo motivo do Guru Sevak, né? Porque a gente tinha aí a identificação pelo campo da da psicologia. profissão. E aí ele falou para mim assim que ele sentia que faltava alguma coisa, né? Que o trabalho dele era muito bom como psicólogo, tudo, e realmente era uma pessoa incrível. E eu sentia a mesma coisa. Eu sentia que eu já estava trabalhando há uns 6 anos como psicólogo, eu tinha um bom trabalho, tinha bons retornos, bons feedbacks, né? Eu estava legal, estava indo, né? Mas dentro de mim faltava alguma coisa que a psicologia não estava me preenchendo. Né? E aí você foi fazer a formação. E foi aí que eu falei para ele, eu quero aprender. Através então, o que deu gatilho foi esse exercício. Olha que coisa, né? Foi o exercício. Eu acho até interessante, porque para cada pessoa que talvez esteja nos vendo, ou que já entrou no curso de formação, ou que vai entrar, a gente tem sinais, né? Tem um chamado, né? Que, de repente, detona você se movimentar em direção de alguma coisa. Né? No caso da Kundalini Yoga, foi isso aí. Esse gatilho, para mim, não foi livro, porque eu nem li ali nada de yoga. A respeito de yoga. Eu tinha uma noção muito vaga do que era yoga, muito vaga. E foi um exercício. Né? E a gente tem essa comprovação como professor, né, quem é professor, da mágica, entre aspas, né, dos exercícios de Kundalini Yoga. E também você ouviu uma coisa que o Kundalini trabalha tanto, que é a tua intuição, né? Que você ouviu, sentiu e foi ver, foi para ação, né? Ver qual que era, né? Sim, foi para ação, porque é assim, é uma experiência. Você tem que sentir, sabe? Quando você sente, se abre esse portal dentro de você. Não é algo teórico, né? Kundalini Yoga é muito prático. Tem a parte teórica muito forte também, mas tem a parte prática, né? É através da sua vivência que você sabe, né, o potencial e o calibre desse trabalho da Kundalini Yoga. Aí você fez a formação Eu e fiz a formação 2 vezes, para dizer a verdade. Eu fiz a formação com o Guru Sevak, que era uma formação bem diferente do que é hoje, porque todo o material era em inglês, eu tinha muita dificuldade com o inglês, assim como outras pessoas, e, enfim, mas tinha muita vivência, né? A gente não tinha
os livros que tem hoje, né? Aí com todo, né, o esforço, eu vejo isso, né, com a Dharan, né, e a Guru Sarup, né, que trouxeram A essa literatura, né? toda essa literatura para o português. Acho que isso deu uma alavancada assim É. maravilhosa. Sabe? Foi realmente um trabalho muito bom que está sendo feito ainda, né? A gente ter acesso a esse material em português, né? E Mas na época, você foi fazendo a formação com o intuito de acrescentar algo na tua vida para você. Agora, aquele ponto de, isso eu preciso ensinar, passar para frente, você percebeu assim como? eu resisti muito. Porque eu fiz o curso de formação, me formei, eu fiquei 2 anos, né, sem ensinar, né, porque eu não me via como professor. Na verdade, assim, acho que era uma dificuldade que eu tinha, né, até acho que um receio, não sei, né, uma timidez, né. Eu não me via como professor. E na minha numerologia, né, da tântrica, né, o caminho de vida é 5, né, é de ensinar, né. E o Guru Sek falou assim, ele realmente me incentivou muito a isso. Ele falou, você tem que ensinar, está no seu caminho, você só vai se completar quando você ensinar. Você tem o 5, né? O número do mestre, você tem que colocar isso em ação, para você sentir que você preenche esse vazio, né? Que esse espaço que você diz que não, né? Que não está preenchido, tal. Eu falei, bom, mas isso vai ter seu tempo. E aí eu comecei a fazer umas experiências, né? Comecei a fazer umas experiências e realmente, né, ao ensinar, entrava numa outra dimensão, né? Uma outra dimensão. Eu realmente me sentia muito preenchido, né? Me sinto preenchido ao ensinar. Eu digo assim que ser professor de Kundalini Yoga, no meu caso, né? Eu acho que salvou a minha vida, sabe? Eu acho que eu estou aqui falando com você porque eu trabalho com a Kundalini Yoga. Porque senão já tinha, sabe, escorregado os vários outros caminhos, né? O Jagdeep, e vamos ter os professores que com certeza vão assistir esse bate-papo, mas vão ter leigos. Para uma pessoa assim, leiga, uma frase simples, como que se define essa tecnologia? Assim, Você fala com relação à a tecnologia. Kundalini Olha, já está intrínseco em tudo que você já nos falou, claro, como foi para você e tal. Mas assim, o que será que uma pessoa que nunca soube nada, assim, como que ela poderia começar a ter interesse e saber o que é pelo Kundalini, assim? bom, Talvez, eu acho que, falando de maneira mais simples, né, seria o autoconhecimento, você se conhecer, um caminho de autoconhecimento, né, do seu potencial, do seu calibre, né, de desenvolver diversas ferramentas que estão aí adormecidas, né, dentro de nós, né, para que você possa viver o melhor do seu potencial. Mas eu resumiria mais ou menos assim hoje, né? Hoje eu resumiria assim, que eu vou muito pela palavra do Satinã, né? Satinã, Sati, verdade na identidade, né? A sua verdadeira identidade. Então, eu acho que a Kundalini Yoga, né? E as pessoas podem até, claro, encontrar isso em outros caminhos, né? Eu acho que tem uma diversidade aí de, de caminhos, né? Que levam, né, que dão essa experiência. Mas, claro, eu vou falar da Kundalini, que é a que te tocou, né? é a que me acordou, me despertou. Então, eu diria que é o Satnam, né, que é a Ah, sua verdadeira identidade. Né? A gente tem várias facetas, várias identidades. Né? A gente pode ter uma identidade profissional, identidade social, enfim, uma série de coisas aí.
mas são apenas papéis, né, eu diria. Né? Claro que você se realiza também através dos papéis que você faz, e você contribui, né, na ajuda, na projeção do seu potencial. Mas eu diria assim, que é o despertar do Satinã dentro de nós, da verdadeira identidade. É um espaço indescritível, sabe, mas que você sente você sente que está completo, né? Que você está completo, que você faz parte, o seu universo faz parte do universo maior, e isso se integra, se mistura, e aí você vê uma grandeza, né? E reconhece essa grandeza, essa infinitude maior, né? Essa experiência fantástica, né? Que te dá essa dimensão, né? E essa radiância. Então, eu diria assim, muito bem dito. O encontro do Satinã em cada um. Né? E a semana passada aconteceu uma coisa que a gente já ouvia antes, foi assim, chegou uma aluna nova para a prática de Kundalini, adorou, se sentiu bem e tal, mas daí não sei com quem ela conversou, com quem ela leu, e veio aquela coisa do perigo da subida do Kundalini. Como que você poderia esclarecer para essas pessoas que acham que tem um perigo, né? Que Kundalini não é nada disso. Eu também me lembro quando comecei no yoga, que não foi no Kundalini, todo mundo fala, não, mas é perigoso, a respiração, e essa subida da Kundalini pode, pode te enlouquecer. Como que a gente tira esse véu, esse fantasma, para que as pessoas possam pensar que possa Olha, fazer algum tipo de mal? eu tive várias experiências de pessoas que vieram fazer uma aula de Kundalini Yoga e falaram assim, nossa senhora, que coisa maravilhosa, que coisa sensacional, muito bom, nossa, eu quero fazer Kundalini Yoga, eu quero fazer. E sumiu, desapareciam. Né? E eu ficava falando, nossa, mas o que acontece? Essa pessoa achou tão legal, né, achou que foi uma coisa que nunca aconteceu com ela, assim como aconteceu comigo também, né? Claro, cada um tem o seu processo, obviamente, né? E as experiências não são iguais, né? A gente tem que entender que cada pessoa é um indivíduo, né? E as pessoas sumiram, muitas pessoas que tinham essa sensação sumiram, né? E eu fiquei pensando, pô, por que a pessoa se sente bem, né, e de repente foge disso, né? Eu acho que também tem uma questão interna de que se sentir bem também pode ser ameaçador, sabe? Porque a pessoa está tão condicionada naquele padrão limitante que quando ela tem uma experiência de expansão, ela se assusta e pode não voltar mesmo, né? E com relação à energia da Kundalini Yoga, né, eu diria que ela é perigosa mesmo. A pessoa tem razão, ela é perigosa, mas não o perigo de te destruir. Ela é perigosa no bom sentido, no sentido de você expandir a sua consciência, sabe? De você. Uma coisa que eu sempre falo é assim, uma das metas que eu acho que a gente tem nessa vida é ser proprietário de si mesmo, sabe? A gente pode ter um monte de propriedade, pode estar aí, sabe, com várias fazendas, com uma série de coisas aí, casas, carros, não sei o quê. Se você não é proprietário de você, não adianta nada você ter isso, sabe? No meu ponto de vista. Claro, pode ser confortável, pode te dar. Mas eu acho que a grande meta e o grande desafio é você ser proprietário de você. E eu acho que a Kundalini Yoga dá esse poder. Você ser proprietário de você. E de você ter condição de saber, saber utilizar dessa energia, sabe? Então, e talvez esse boato, né, tenha aparecido justamente porque
não é interessante, né, as pessoas terem essa autonomia, né? Não, não é interessante, não é interessante, não. Mesmo É. porque você tem uma mudança muito grande, né? E isso incomoda as pessoas, né? No nosso caso, que a gente é vegetariano, eu tive foi vegetariano há 35 anos atrás, não era mole, não, sabe? Ser vegetariano lá atrás. Nossa, era, Imagino. era assim, uma coisa de você ser Um ET. discriminado até, sabe? Até discriminado. Então, quando a minha família fazia festa, eles ficavam lá me provocando o tempo todo, né? Passando com linguiça, com frango na minha frente, provocando. Tentando. E olha, eu não deixava de ir, não, sabe? Porque eu acho que a gente não tem que se isolar, não. Né? Acho que a gente Aham. tem que ir, conviver, sabe? Cada um tem uma maneira de ver a vida. Eu não estou condenando quem come carne nem nada, né? Não, nada Aham. disso, né? Mas Aham. É um estilo, né? Que cada um as opta. pessoas têm o direito de escolher, né? Mas eu digo o Aham. seguinte, que era difícil isso, né? Era difícil porque você começa a expandir, né, a sua consciência, ter outros conceitos, e isso pode incomodar também, né, o seu meio, né, essa modificação, né, Ô, essa mudança. Oi. Jagdeep, e a gente tem uma associação, certo? Onde os professores, os interessados participam. Dá para você deixar um recadinho aqui da importância, se é que você acha que é importante, a existência de uma associação? Que, aliás, eu estou em nome dela aqui, né? Que eu nem Claro, que eu estou em nome da Akin. eu acho que a associação ela é extremamente importante, né? Porque ela fortalece uma representação, né? Ela dá uma representatividade, né? E, através da associação, pode-se criar várias coisas, né? Projetos, ações, atividades, né? Que venham fortalecer exatamente esse objetivo principal, né? Que é a construção de uma identidade de grupo, né? E que a gente percebe muito bem na classe de aula, né? Que um dá suporte ao outro, né? Nos desafios da prática, né? Quando Isso, você faz uma pausa, vê que o outro, parece que um puxa o outro e às vezes você também leva o outro, né? Isso é muito exatamente. gostoso, né? Então, agora você me lembrou uma imagem, acho que é até um desenho que tem um monte de formigas assim caminhando, aí tem um abismo, né? Tem um abismo. Aí, o que acontece? Acho que todo mundo já viu isso. Vem uma formiguinha, faz primeiro degrauzinho ali. Aí vem a outra, vai por cima, faz o segundo degrauzinho. Aí eles vão indo até que forma uma ponte. Você já viu isso? Muito Forma legal. uma ponte assim de formigas, e aí as outras vão passando em cima com folhinha, com uma série de coisas, né? Eu acho que Uhum. é mais ou menos isso, né? O grupo fortalece, né? Fortalece individualmente e fortalece como grupo, como uma identidade, né? Até para poder fazer algo melhor, mais aperfeiçoado, né? Porque é uma somatória, é uma soma, né? Então, eu acho que é muito importante isso, né? E que as pessoas tenham essa visão do que é estar numa associação, né? Eu acho que é muito importante isso, né? Para fortalecer, né? Quanto mais pessoas estiverem numa associação, mais identidade ela tem, mais representatividade ela vai ter também. Bem, está dando quase o nosso tempo e uma delícia, eu ficaria aqui a tarde toda conversando, muito gostoso te ouvir. Acho que eu falei muito, não falei? Falei, acabei me Não, estendendo. tá ótimo, tá ótimo. E eu queria
Você tem alguma... Gostaria de deixar uma mensagem para a gente finalizar? Já deu tantos recados, já contou tantos fatos. Eu só queria acrescentar o seguinte, uma coisa que é importante, eu falei da do meu primeiro contato com a Kundalini Yoga, que foi através do Guru Seva, que foi meu primeiro mestre, né, de Kundalini Yoga, né? Já falecido, mas ele foi realmente a pessoa que abriu esse campo, né? Junto com a esposa dele, com a Subhagya. Mas eu quero também salientar, eu havia dito que eu fiz 2 vezes o curso de formação. Depois eu conheci a Gyankar, né? Acho que muitos de vocês aí conhecem a Gyankar, né? Que para mim é uma irmã, assim como a Dara, né? E a Guru Swarup, são como irmãs. Mas a Gyankar também teve uma parte muito importante, né, no meu caminho espiritual, né? Ela com o Pritampal, né? Isso faz parte da minha história e são pessoas que foram muito importantes e que me deram sustentação, né, para seguir esse caminho. Então, sou muito agradecido a eles, né? E assim, com relação a deixar uma mensagem, né, alguma coisa assim, eu acho que já deixou muitas. eu acho que assim, para cada um acontece de um jeito, sabe? Acontece. Eu acho que tem lá uma sementinha, né, dentro de nós que já vem com a gente, né? E que tem o seu tempo de despertar também, assim como a natureza, né? E de repente você não sabe de onde, eu acho que é infinito. Vem uma faísca, e a gente está conectado, a gente tem um radar para isso. Vem uma faísca assim e pumba, né? Acende acende, ativa aquela semente dentro, né? E aí é a sua oportunidade, né? É a oportunidade. Desabroche. Olha, confie. Muito bom, como eu disse. Com certeza vai enriquecer bastante ouvi-lo. Eu muita coisa não sabia, né? Adorei. E eu tenho certeza que todos vão ficar muito contentes de poder saber um pouquinho da tua história. Muito agradecida, meu nome, da associação, e vamos ver se fazemos mais. Olha, eu que agradeço, né, essa oportunidade. E eu digo o seguinte, que para quem está no curso de formação, ou está dentro desse caminho, são muitos desafios, tá? Que fazem com que você, de repente, questione, né? Eu acho que isso faz parte da evolução da gente, né? Então, o que eu digo é o seguinte, né? Confie, né? Confie naquilo que você sente, tá? Confie na sua transformação, né? E confie que você tem um universo aí infinito, né, dentro de si, para ser mostrado, né, para ser vivido e mostrado como uma luz. Eu acho que tudo isso se transforma numa luz. Com certeza. Eu agradeço demais aí essa oportunidade, tá, que vocês estão me dando também, né? Acho que muita gente não me conhece, né? Mas eu digo o seguinte, que sigo em frente, né? Sigo em frente, que o caminho ele é do Satnam, da sua verdadeira identidade. Obrigado, Lúcia, obrigado. Satnam, querido. Satnam. Grande abraço.